Pela primeira vez, o Estado brasileiro vai vir pedir desculpas para os camponeses. Quando o Estado reconhece, né, o comportamento, inclusive delitoso, que teve contra parte da população naquela época, ele restabelece as condições da paz e as condições da reconciliação. É notório que o episódio da guerrilha tem muita pouca documentação oficial e que, portanto, contar essa história é um resgate da nossa própria memória, é importante e é um reconhecimento público de que essas reparações são devidas e de que o nosso país ainda tem muito a fazer para recuperar a sua história e a sua memória. E são tantos bravos camponeses, rebeldes às vezes, justiça fazem valer, guiados pelo amor de plantar e colher. Eu vim pra cá em 60. Eu vim pra cá. Eu cresci pro Tocantins, Araguaína, em 52. Quando foi em 68, eu passei pro Pará. Fiquei morando aqui até agora, nunca saí daqui mais não. Quer dizer, que foi no tempo do... Eu que era o governo nesse tempo. Castelo Branco. Não era o Castelo Branco, era o Juscelino, quando eu cheguei para cá. A minha mãe já tinha vindo na frente. Meu pai comprou uma terra aqui no Pará e eles vinham com a mudança, ele adoeceu na viagem, voltou para Araguaína, ele faleceu. Mas um ano depois ela veio para assumir e ficou aqui em 64. Que aqui era coisa difícil naquela época. Não era fácil, era mata pura, isso aí era mata pura. Quase não tinha ninguém. Ali eu nasci ali, já saí já molequinha, nós fomos parar no Bom Jesus. Só que nós não morávamos no povoado do Bom Jesus, nós morávamos num tal de Cotovelo. Cotovelo assim porque vai quem quer, sabe? Aí da lagoa, nós viemos lá para a beira da fortaleza. Aí moramos lá um bocado de ano. Aí fizemos muita fartura. Lá nesse tempo não tinha dono de terra, lá a gente tirava o tamanho que a gente queria. Só aberando um garapézinho e pronto. Tocava a vida que queria, não tinha perseguição na sua vida. E derrubava aquelas roças, cortava elas, ajeitava, plantava, colhia o arroz, o milho, o feijão, todo mantimento. E arranjou um bom de mantimento. Eu vim para cá em 71, já morava em Imperatriz, e saí de Imperatriz, vim aqui para São Domingos do Araguaia. Eu morava num centro de mata. Então depois que eu passei, eu estava com dentro de 3 anos lá nessa terra, foi que chegou um outro vizinho para lá. A gente veio pra cá, eu não sei nem que época que a gente veio e ficou em Marabá, né? Eu fui vendedor de geladinho em Marabá, pequeno. Eu nasci na roça, né? Criado junto com meus pais, trabalhando na agricultura e também
Meu pai, através da minha avó, né, mãe do meu pai, que morava na cidade de Marabá, e deu uma oportunidade para a gente morar com ela para estudar, né? E a gente estudava, passava o período estudando, mês de julho a gente retornava para a roça para passar férias, em agosto retornava, aí ficava até dezembro a gente retornava e ficava 3 meses na zona rural de férias e ajudando os pais, né? Eu vim através da Transamazônica, abertura da Transamazônica, a busca de terras. Terra eu possuí logo antes da guerrilha, que foi o tempo que eu cheguei aqui na região das Abóboras. Aí eu comprei uma área de terra, uma posse, do senhor de Joaquim Cantuara. Aí fiquei trabalhando, foi o tempo que eu casei e fiquei trabalhando na terra. Vim pra cá, aqui naqueles tempos, o pessoal mexia com castanha aqui nas matas, era com tropa de burro. Eu tinha umas tropas de burro, que ganhava bem dinheiro, eu levei minhas tropas pra cá e fiquei trabalhando aqui no Castanhal. Trabalhei na borracha, trabalhei na castanha, trabalhei no garimpo de diamante, que aqui no Rio deu muito diamante na época. Trabalhei em garimpo de cristal. A metade desse pessoal aqui na região vivia de castanha. Era castanhais grande, aí eu conheço castanhais grande aí nessa mata aí, que era de gaitapado, que quando era na época da castanha, o camarada entrava para dentro, dali ele fazia a roça dele, tranquilo. Eu toda a vida trabalhei de roça, brocando roça, derrubando marruarido. Todos que vieram para cá, vieram com essa atitude de explorar a terra, viu? E todos eram pessoas pobres. Viu? Essa ressaca aqui, isso aqui era só gente que realmente, quer dizer, foi realmente quando acabou o garimpo de Apinagé, eles ficaram por aqui, quando acabou o garimpo quer dizer, surgiu o garimpo de Itamirim, eles ficaram por aqui, acabou o garimpo da Matrinchã, quer dizer, eles ficaram por aqui, que inclusive, segundo informações, quando o Oswaldão chegou lá ainda existia esse garimpo. Na época ninguém sabia quem era. Até na época que a gente já estava estabilizado lá na Fortaleza, que eles moravam no Chega com Jeito, o Piauí tinha uma base ali pro lado do Peixinho, que era pro lado do Rei Laro. Eu sempre ia para a reunião, né, lá. E eles falavam que eram os paulistas. Sempre eles passavam lá com os animais carregados de mercadoria, né? Vestido de calça top, tênis, que é aquele 7 vidas, né? E revólver pendurado. A bainha de couro curtido que cobria o cabo do revólver, ficava só o fundo do cabo de fora. Pessoas diferentes, dizendo que eram os paulistas. E por paulista a gente não sabia o que eles estavam fazendo. Há muito tempo ele já morava lá. O nome do lugar dele chamava Chega com Jeito. Ele nunca bulia com ninguém, ele fazia compra aqui na rua, voltava no animal dele, tocava a vida dele pra lá. Ninguém bulia com ninguém, ele não bulia com a gente, ele não bulia com ele. Você sabe que na roça, no campo, assim, o vizinho não é tão perto, é sempre distante. E só final de semana que vizinho tem direito de visitar um outro vizinho, às vezes ainda tem que sair para o comércio para comprar a feira da semana. Nossos vizinhos lá na época era o pessoal que era da guerrilha, né? Que era, a gente conhecia eles pelo nome de guerra deles, né? Que era o Zezinho, a Alice, Dona Maria, o Joca, o Zé Carlos, o Alandrino. Teve outros, né? A gente conheceu lá, que morou lá próximo, né, à casa do meu pai como vizinho, né? Homem bem parecido, uma mulher muito decente. Inclusive, um dia eu encontrei com a Sônia Cristina. Aí eu com muito medo delas, porque elas estavam cheias de arma e eu nunca vi aquilo. Aí ela chegou a falar comigo assim: por que você está com medo de mim? Porque você está tão
com tanta coisa assim, eu tô vendo aí tanta bala na sua cintura, salva a vida de um lado, revólver do outro, metralhadora, eu tô com medo mesmo. Nunca vi isso, uma senhora, uma pessoa que nem você, sofrendo desse jeito. Sofrendo tá vocês. Vocês estão sofrendo o massacre do governo, e começou a falar. E nós estamos lutando pela pátria, pela nossa liberdade, pelos minérios, pelo ouro da Serra Pelada e pela a ferrovia. E vocês estão humilhados. O atrativo de ter acontecido os conflitos aqui não foi só o difícil acesso, também aqui já era uma região de conflitos, né? De conflitos até anteriormente mesmo, fundiários, porque a gente do conflito fundiário não é só dos anos 70 e anos 80 aqui. Anteriormente já tinha também. Eu acho que esse contexto social, essa movimentação social levada ao conflito pelo direito, pelo que é escasso, como diz alguns autores, também atraiu o pessoal do PCdoB a vir para cá. O PCdoB, por sua vez, achava que a resistência armada tinha que seguir uma linha, que era uma linha, digamos, próxima do que defendia os chineses na época, de você criar bases de apoio no campo, com amplo apoio popular, e a partir daí você desenvolver esse processo de resistência armada. Já conheci essa região de pequeno. Vi poucas vezes aqui quando criança. Não imaginava que em 1968 eu ia voltar aqui junto com outros companheiros para lutar por liberdade. O comando da guerrilha tinha no seu comando uma comissão militar e um grupo de comando, né? A comissão militar é como se fosse um pleno de um comando, digamos assim, né? Essa comissão militar é baseada exatamente nas experiências guerrilheiras de outros países. Essa comissão militar, ela tinha um grupo de comando e uma comissão que era composta de várias pessoas. Quem digamos assim, tinha o controle político ou, em termos da hierarquia do partido na época, né, o papel político de comandar essa comissão militar era a comissão política do partido. Comissão política que tinha como centro João Amazonas. E na comissão militar tinha como comandante, como centro, o Maurício Grabois. E junto ao Grabois você tinha figuras também de respeito, como João Amazonas, como Elza Monerá, como o próprio Ângelo Arroio, até o próprio Oswaldão, né, o João Carlos Haas também, né. Todos eles, evidentemente, eram figuras destacadas, quadros experimentados, né. Mas o Grabois tinha uma característica, né, que o tornava também assim, diferente, essa capacidade intelectual e a condição de liderança, né? E isso fazia talvez dele um personagem que pode e deve ser destacado, como nós falamos da guerrilha do Araguaia. A época dos fatos, Xambioá, dentre as cidades de São Geraldo e São Domingos, Xambioá era a cidade que oferecia, creio que, aquilo que os comunistas procuravam. Por exemplo, eles vieram para a região disfarçados de compradores de terra, de compradores de castanha, de pessoas que iam trabalhar no campo, né? E certamente, com o decorrer do tempo, eles iam precisar de ferramentas, eles iam precisar de botinas, eles iam precisar de remédios. E Xambioá já tinha muito, assim, não satisfatoriamente, mas tinha algo que atendia a eles. Eles tinham era fartura, meu amigo. Eles tinham a banana, eles tinham mandioca, eles tinham inhame, eles tinham de tudo. Tinha o arroz, tinha o milho, tinha o porco, tinha a galinha, tinha tudo. Eles não eram pessoas de andar amolando um e outro por nada, não. Vendia legume para eles, eles compravam. Eu mesmo tropiei muito carregando carga para eles, viu? Eu tinha uma tropinha de jumento, não era cavalo, não era jumento, né? Eu tinha 3 jumentos
e carregava aquelas cargas para eles compravam da vizinhança, dentro da mata, do pessoal, negociando. Hoje em dia eu vendia medicamento, e comprava, ou comprava o legume, recebia legume, muitas vezes comprava mesmo o legume e trazia para vender no Xambioá. Eles tinham negócio, eles tinham comércio, eles compravam, eles vendiam. E o pessoal ia lá direto, fazer compra, vender. Na época aí o povo vendia babaçu, coco, né? E eles compravam tudo. E vendia tudo também. Remédio eles davam, remédio eles não vendiam, eles davam. Mostra grande. Cuidava do povo, eles iam de noite, qualquer hora eles iam para qualquer lugar que chamasse eles para cuidar de uma pessoa. Eles disseram para mim ir para missa. Para mim ir para missa. Lá no Raimundo das Moças, e perguntar ao Frei Gílio quem era eles. O Frei Gílio sabia. O Frei Gílio disse, não, eles são boa pessoa, eles não mexem com ninguém, eles são, não se preocupe, que eles são boa pessoa. Aí eu digo, pois, tá bom. Aí eu vim embora para casa. Aí o João Aragão foi lá em casa e disse, você conversou com o Frei Gílio? Eu digo, conversei. O que ele disse? Eu digo, não, ele disse que vocês são gente boa. Pois é. Pois agora você não fica mais com medo de nós. Eu digo, fico não. Eu não tenho mais medo não. Eles me convidavam, quem gostava de me convidar era o Osaldão. Eu ia por cortesia, mas não ia por intenção nenhuma. Eu te chego, vamos embora ali, onde está, vamos ali, vamos embora, uma reunião assim. Mas eu não entendia daquele negócio deles. Só que eu chegava lá e achava tudo diferente. E era só aqueles negócios, palavra cubana, era assim naquela época. E eu ficava com eles, para mim aquilo. Era coisa... E vou dizer, até que se eles tivessem mesmo explicado aquilo para mim, eu sei lá se eu não tinha sido, era morto também. Gostei muito deles. Depois arrumou um pouco, mas porque foi o jeito, né? Gostei muito deles, uma pessoa boa, daram muita atenção. Era um pessoal que não entendia de nada daqui, da região, nós ajudamos muito eles. Ajudamos eles a trabalhar de roça, eles pescar, mariscar, caçar com nós. Foi minha mãe que ensinou eles a fazer o beiju, da tapioca, né? Meu pai ensinou eles a pescar, né? A caçar, todas essas coisas, andar de canoa, né? No rio. Tudo foi meu pai que deu uma certa orientação. Primeiro que veio foi o velho Antônio Velho, veio lá em casa. Me dizer que tinha chegado os polistas, não chega com jeito. E o enfermeiro, arrancador de dente, fazedor de dente. Lá, eu digo, pois eu vou precisar deles, que eu tenho meus dentes tudo podre. E eu, como eu vivia também na cidade para estudar, fiquei mais ausente, mas quando eu vinha para cá, a gente também tinha um entrosamento com eles, né? A gente tinha um campinho de futebol lá, a gente jogava bola juntos, o Zé Carlos gostava de jogar bola com a gente lá. E eles gostavam das festinhas da região, dos festejos local, tudo isso eles faziam parte, né? Junto com a comunidade, era um entrosamento muito bom. A convivência dos guerrilheiros com os camponeses, os moradores da região, era uma convivência saudável, porque todo morador gostava dos guerrilheiros, né? Que na época chamavam polícia, né? Porque eles tratavam das pessoas, tinha muitos médicos, eles tratavam até de leixo manioso, leixo seco, eles tinham toda a estrutura, tudo inteligente, né? E muita gente, abaixo de Deus, eram os guerrilheiros que curavam as pessoas, porque não tinha médico, onde ia achar médico. Naquela época, por exemplo, nessa região nossa aqui do Araguaia, a gente não tinha nenhuma assistência, uma assistência pública, né, de prefeitura, não tinha médico, não tinha essas coisas. E na verdade eles davam apoio, né, quando as pessoas adoeciam, né, e eles tratavam. Aliás, nem só para nós como mais próximo, como ali, por onde a gente conhecia, eles serviram muita gente, né, na saúde, na doença, né, ajudava. Naquele tempo, a doença maior, assim, nos pobres, se não fosse um acidente de facão, de bicho morder, era a malária. Eles tratavam as pessoas, né, com medicamento da malária e ajudavam a extraição de dente,
não precisava, até parto elas faziam, né? Inclusive a Dina até ela fez parte de uma mulher minha, de uma filha minha. Quando chegou esse pessoal da guerrilha, o Paulo atendia as pessoas como médico, depois chegou o Juca, a Dina. Aí eu morava, a terra deles era divisa com a nossa, aqui no Pará, e a gente já morava há mais tempo. Os vizinhos da região vinham para fazer tratamento com eles, quando precisava ficar voltando para retorno. Aí ficava na minha casa. Minha casa era assim, como que fosse quase um hospital. Nós era um bocado de vizinho que tinha dentro da mata lá, né? Não tinha como botar menino no colégio em Araguanã. Porque lá nós não tinha casa, lá nós não tinha nada lá. Então, o que nós fizemos? Eles chegaram para lá, aí trazendo aquela mulher sabida, que nem a Aura, a Dina, Maria Lúcia, tudo era mulher sabida. Aí nós falamos com ele, Paulo, se nós fizer aqui uma escolinha, você pode arrumar uma professora disso. Arruma de todo gosto, arruma uma professora. Aí nós ajuntou nós dois, fomos no mato, cortamos um pau, cortamos as madeiras, ficamos, tiramos a palha, cobrimos o colégio, rachamos as taúbas, tiramos enchimento bom, estaqueamos de redor todinha. No dia da botação do barro, amassamos o barro, no dia da botação das paredes, aí foi que ajuntou, deixando para um dia de fim de semana, um dia de sábado. Aí veio o Paulo e veio o finado, e veio o Juca, que era doutor, nos ajudar. Aí nós barríamos tudinho num dia, o colégio. E aí a Aura, que era mulher do Ari, deles mesmo, continuou lecionando. Nós ainda pagamos um ano e pouco. Aí foi o tempo que chegou esse pessoal lá dizendo que eles eram terroristas, caçando e os homens se espalharam no mundo. E aí eu não sei se era terrorista, porque eu não tinha dedo na testa. Eu não conhecia, porque eu não sei nem o que diabo é terrorista no mundo. Lá na nossa região, nunca nem tinha visto ninguém falando desse povo de terrorista dentro do nosso Brasil. E aí, essa história de terrorista, mas terrorista, eu acho que eles não eram terroristas, porque a fala deles não era enrolada, era fala brasileira igual nós. E eu acho que no nosso Brasil não tinha não tem terrorista. Aí a gente entrosou junto com eles, e aí que a gente conversando, e eles falaram o que estavam fazendo lá. O Nuni puxou essa pauta, e o Orlandinho, que ele estava estagiando, estava fazendo assim um tipo de ser o lado do pequeno, porque sempre o pequeno era escravizado, que naquela época era ditadura militar, né? Os guerrilheiros tinham apoio do povo, inclusive a minha mãe fazia comida para os guerrilheiros. Que quando eles foram para o entroncamento aqui, desarmar a casa lá da Polícia Militar, eles passaram lá em casa, com um saco nas costas, caminhando no meio de Cacundo, né? E eu vi lá da janela, eu estou vendo vocês. Piauí bem na frente, Piauí. Caba forte. Aí encostaram lá para casa. Aí elas almoçaram, aí vieram para cá, né? Aí botaram o militar para correr, queimaram o barraco que era de palha aqui no entroncamento de São Domingo. Aí voltaram por lá de novo, tornaram a almoçar e foram lá para chegar com jeito. Aí eles vinham
Mas a gente não via ele vir de dia. De noite eles passavam tudinho na minha porta, tudinho, pedindo água, cada um. Dava água para cada um. A gente ficava meio de prontidão na porta, esperando. Cada um pedia água, a gente dava. Aí secava o pote. Aí eu digo, amanhã enche de novo, quando ele voltar, tá cheio. Nós tínhamos amizade, lá era... eu comprava castanha, comprei muita castanha na mão deles, trocava em mercadoria, era assim nossa relação. Então a gente arranjava o peixe, a caça, e eles andavam com a gente pelo mato, caçando, eles queriam saber da mata, queriam saber do rio, queriam andar com a gente. Depois compraram motor e nós andávamos com eles no motor, para lá e para cá, para Marabá, para todo lugar, a gente andava com eles, ensinava, porque eles não sabiam daqui da região, sabe? E eu acompanhava eles toda a vida. Fazia bom dar comida para eles. Ia deixar de comer para eles muito dentro, na mata aí, ó. De noite. Só, seu Felipe, você vai me deixar em lugar fulano assim, assim. Eu pegava ele de noite. Levava, atravessava de noite aí por dentro da mata. Matava cobra, comia cobra assada. Tudo nós fazíamos com ele. A gente estava em casa, boca da noite, almoçando, jantando, quer dizer. Quando eles chegavam, uns 30 pessoas, chegavam aí. Aí não corre ninguém, não faz medo de ninguém. Ninguém tinha medo deles. Aí eles, não, é porque nós queremos comer. Aí o pai dizia, pois pode comer. Aí eles iam lá nas panelas, uma vez meu avô, então o jabutinho mordeu a pimenta, passou, foi hora bebendo água. É, uma tal de pimenta ou de peixe. Aí ele ficou por lá e vazou. Levou até uma lamparina minha de plástico, vermelha. Sumiu do mundo. Tocaram a vida deles. Aí que eu tava lavando vasilha ali, fazendo janta. Aí que eu arribava a vista, chega para assim. Eles tudinho. Aí vinha lá para casa, aí não, eu vim para cá para nós conversar à noite. Aí eu fazia a janta, nós jantávamos. E aí a Cristina ia ler romance. Romance, que tem um romance que diz assim, quem não acreditar, corta o pescoço com facão e leva nos caldeirão. Eu ainda sei isso ainda me lembro. Inclusive, eu tinha um romance que o Nunes me deu, que ele escreveu na mão, né, um caderninho pequeno. E esse romance eu deixei na paia da casa, que o exército queimou a casa, com paiol de arroz e tudo. E esse romance, foi até feito um romance aqui em Marabá, mas não é do jeito que estava o romance lá. E um pouquinho do estrofe eu ainda me lembro ainda do romance. Ele dizia assim, ó, vou falar sobre o Brasil, da pior situação, do Caponesca do Norte, que sendo valente e forte ainda praça a aflição. Aí se um eleitor me vê mentindo, pegue a língua, corte a facão, jogue dentro do caldeirão para ser frito e óleo quente e comido pelo cão. Aí tem mais estrofe que fala nos castanheiros também, né? Nos castanheiros, nos trabalhadores, que na época o patrão botava o trabalhador para trabalhar e no final pagava com uma bala de 38 ou um tiro de 20, e que tinha os pistoleiros na região, né? Então, eles eram contra isso. Não existia isso. Em mais de 73, eles me apareceram lá no meu barracão. Piauí, João Araguaia, Sônia. Os três. Lá foi que eles realmente vieram dizer a finalidade deles. Até o momento eu não sabia. Mas o exército já tinha dado a primeira emboscada. Eu perguntei para ele assim, mas rapaz, mas vocês ainda estão aqui? Pensei que vocês tinham ido embora da região aqui. Que eu nunca mais vi falar. Ele disse, não, nós continuamos aí, na luta. Eu perguntei para eles assim, mas não tem como voltar para a cidade? Ele disse, não tem. Para nós agora só tem dois caminhos, ou vida ou morte, aqui. Aí foi o tempo da guerra, aí ficamos barulhados, para lá e para cá. Foram 3 campanhas de cerco e aniquilamento assim chamadas.
com a mobilização de contingentes militares maiores do que foi para a Europa ou participação na Segunda Guerra Mundial. Então foi um contingente maior, né? Esses contingentes, eles foram crescendo, porque a primeira campanha de cerca e aniquilamento, eu acredito que eles envolveram em torno de 5.000 pessoas. Quando o exército apareceu, né, foi o pessoal do INCRA a primeira vez, eu não recordo muito, a gente vai esquecendo. Aí que foram embora, aí passou uns dias, uma semana, tornaram voltar, eles vieram como paisanos, né, como pessoas do INCRA. Aí voltaram, quando voltaram foi para o exército, pegaram meu pai. Ficaram uns 8 dias lá dentro de casa, procurando saber. Já os paulistas tinham corrido, já tinham ido embora para mata, tinham sumido tudo, sabe? Quando eles chegaram lá. Aí quando eles resolveram sair, me levaram. Zé Eduardo, você vai até Marabá contar uma história para aquele pessoal. Sei que o pessoal é. Marabá na época já estava cheio de soldado, né? Só que ninguém sabia que era soldado, que era major, tinha coronel, tudo dentro de Marabá. Mas ninguém sabia quem era. Eu passei a noite conversando com esse povo, mas eles não disseram quem era, nem eu sabia com quem estava conversando. A gente não sabia se estava vivo, se estava morto. Aí o desespero na família entrou. Aí voltando, antes disso, o pessoal lá, os paulistas, começaram a sumir, né? Como foi o sumiço deles que passaram? Acho que foi o Joca, ou foi o Zé Carlos, mas a Dona Maria passou por mãe, que iam morar no centro da mata, né? Tinham tido a terra lá, tirado a terra e iam para lá. Aí a mamãe dizia, vocês vão deixar saudade, quanto tempo, né? Deixar a gente. Não, mas a gente volta. Na primeira vez, eles contavam com um contingente não muito grande. Na medida em que eles foram descobrindo as dificuldades que teriam, esse contingente vai aumentando. Mas esse aumento é um aumento mais quantitativo do que qualitativo. Se baseando muito em recrutas. Ou em soldados que não tinham experiência no combate à guerrilha. Isso leva a que muitos deles, ao entrarem na mata, ficassem assustados, preocupados, porque eles não conheciam a mata e não sabiam quem eles iam enfrentar. Quando foi às 6 horas da tarde, foi a hora que chegaram os militares, já em procura deles. Aí chegaram, atacaram a minha casa lá. A hora que eles atacaram lá às 6 horas, e foram lá na casa deles, mais um cunhado meu. Lá eles pegaram as coisas que tinham deles lá e mandaram eu tocar fogo na casa no outro dia. Aí eu fui tocar fogo na casa no outro dia, com as coisas deles que tinham tudo dentro da casa. Queimaram as casas, queimaram o legume de roça, queimaram tudo. Me queimaram, foi tudo, eu não fiquei. Fiquei com a calça cortada aqui, de ajudar a carregar saco de bala nas costas, dentro da mata, que eles me levavam para a mata para ajudar a carregar saco de bala. Calçado numa botina velha, um facão velho de pendurado de um lado, e só, foi o que eu fiquei com eles. E a mulher, eles mandaram sair 6 horas de casa, viu? Com 7 crianças, uma molinha no braço, com 14 dias de nascido. E os outros caminhando devagarzinho, foram para a casa de outro vizinho, e eles largaram fogo na casa, queimou tudo. 6 horinhas mandaram eles sair, que disse que iam fazer uma visita lá na casa federal. Foram lá avisar que era para sair da casa, viu? Largaram fogo na casa, queimaram com tudo que tinha dentro, não foi tirado nada, só as crianças, a mulher com as crianças, que são com a panela de comida fervendo na cabeça para dar de comer as crianças lá, com 14 dias de resguardo. Aí quando foi 6 horas da tarde, eles passaram. Os militares passaram de volta para saber se eu tinha tocado fogo na casa. Chegou lá que viu a casa tocada fogo, passaram lá em casa. Se você tocou fogo na casa, toquei. Nós passamos por lá. Aí ficaram frequentando a casa toda a vida. A terra lá onde eles moravam, e rodeando minha casa diretamente, porque o setor que eles moravam era ali, né? Aí ficaram andando. Aí nós fomos, eu fui mais ele. Aí chegou lá ele comprando madeira, arroz, cereais, né? Mais que nada, ele estava fazendo uma rastreação do exército. Aí passado uns 8 dias, eu desconfiei do Nonato e disse, Nonato, tu não é comprador de madeira não, e nem de arroz não.
tu é qualquer coisa aí que tu tá fazendo uma rastreação. Mas como, moleque, tu vai dizer isso? Eu digo, eu sei. Aí ele me falou que era do Exército, que estava fazendo aquela rastreação e me contou a história, né? Era mandado pelo governo federal, então eles iam fazer uma limpagem lá. Os militares chegou o Nonatão. Chegou lá em casa gritando "Ô de casa". E eu estava arrumando minhas meninas lá dentro. Aí ele gritou de casa. Aí eu disse, sou de fora. Cadê o marido? Eu digo, não está. Ele foi para o São Domingo, ontem foi sábado, hoje é domingo. E eu estou me arrumando para ir para lá. Aí eu saí. Aí ele disse, pois aí você vai atrás dele? Aí eu disse, vou nada, não vou não, nunca andei atrás dele. Não vou atrás dele não. Aí ele vai, eu digo, vou não. Vai sim. Aí eles meteram as armas em mim. Aí eu disse, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Que vão me matar. E eu e minha filha para criar. Aí eu peguei a chorar. Aí nessa, a gente já me derreteu toda. Aí eu digo, ai meu Deus, agora eu estou morta. Aí saí com a neném chorando e gritando, ele, olha, cala a boca, o povo da mata está por aí. Eu digo, eles não estão aqui, eles não estão aqui. Tá, eles estão por aí. Eu digo, então não, se esse povo atirar em nós aí, a primeira quem vai matar é você. A primeira que vai morrer é você, nós vamos lhe matar. E eu digo, meu bebezinho, também, vai matar toda, vocês duas. Aí volta lá, acaba com o resto lá e nós morremos, mas vocês morrem também. Aqui na igreja, que o primeiro passo que eu vi errado, que os soldados fizeram, foi massacrar o padre Roberto com os olhos dele aqui. Eles quiseram arrancar os olhos do padre Roberto com o dedo. Era da cor dessa máquina, isso aqui é ao redor do olho dele. A coitada da Aura disse que mataram, só por notícia, mas que eu não vi mais esse pessoal. Só vi então o dia que eles saíram. E vi a judieira que eles fizeram comigo, que acabaram com o que era meu. Mas ele disse, você está preso. Eu digo, é. Aí que é o mais certo, porque preso eu já estou. Aí me levaram para uma cadeirinha lá ali no Xambió, que era em Ribeirão Alto que tem lá. Aí lá eles me humilharam demais no meio do rio, rapaz. Pois é, de perguntar se eu não tinha medo de morrer, eu digo, se ser para morrer, eu já estou morto. Eu acho, eu não estou falando né, do Exército, mas eu tenho para mim que o Exército terrorizou mais. É porque para pegar 69 homens, pessoas, um grupo de militar tremenda, e que eles, se fosse sem os guias, eles não pegavam ninguém não. E os guias que foram ser guia do Exército, eles primeiro apanharam, sofreram, foram chutados, espancados, judiar, ninguém se faz nem com animal, né? E depois o Exército aproveitou para botar na frente, para caçar o rumo dos guerrilheiros, porque se não fosse os guias, o Exército não achava ninguém aqui não. Eu esqueço o nome, mas teve mais gente que se envolveu junto com eles. O Zé da Dona Joana também, que foi prego com Piauí aqui na Grota de Laje. Ele mora aqui na escada alta. Eu vi eles passando os dois engemados. Quando o Piauí me viu, baixou a cabeça e eu vi a água descer. E eu não aguentei. Aí eu saí para de trás da rodoviária, que era uma cooperativa de Tauba. Quando o Manezinho das Duas trouxe a Rosinha de lá da Fortaleza, eu vi também, covarde ele, porque fez isso. Que se fosse comigo eu enterrava ela no oco de um pau e não entregava. Ela era franzininha, a Rosinha era até bancária, ela. Não tinha munição, toda feridenta mesmo. Ele pegou, trouxe para o Saizal e entregou para o Geraldo. Nosso Saizal. O Geraldo era o delegado aqui. Contava assim com uma faixa de uns 3 meses, que eles andavam direto lá. Eles chegaram lá um dia e mandaram eu cair fora de lá. Eles iam fazer um tiroteio ali e bombardear aquela área ali. E era capaz de eu morrer. E eu morava sozinho para lá, para aquele centro de mata. Aí eu tive que correr para perto de uma vizinhança que tinha mais perto, assim, que era Domingo, era Dangue, e mais um outro que eu não me lembro como era, Adilino, justamente que eu me lembrei. Era Adilino, que morava mais perto, tudo reunido. Eles três assim. Aí eu cheguei para perto da casa de um, fui lá para casa de um rapaz que tinha largado a casa também por problema de um dos militares mesmo que tinha pegado ele e tinha levado.
tinha trazido aqui para base, que esse nunca mais apareceu, ninguém sabe do roteiro. Quando eu cheguei na minha propriedade, não tinha ninguém. A polícia já tinha mandado todo mundo se retirar para não morrer matado. A casa deles já tinham bombardeado com granada, estava toda estraçada de granada. Todo dia eles jogavam granada lá. Casa, que era deles, né? E quando eu cheguei, não achei mais minha família. O soldado chegaram e disse, pode correr que vocês vão morrer tudo aqui. Vocês é para sair agora daqui, senão vai morrer todo mundo. E vai ter tiroteio. Aí pegaram a voadeira e foram embora, a gente tinha que sair. Aí o que minha mãe fez? Chorando, desesperada. Uma canoinha que a gente tem, jogou os meninos dentro, os menores, e vão para a ilha. Ficamos na ilha. A ilha em frente. A ilha vocês não podem ver a beira do rio, tinha que ficar no meio do mato. Lá a gente ficou 3 dias na beira do mar. Quando a gente terminou de chegar lá, negócio de umas 2 horas da tarde ou 3 horas, aí começou o tiroteio. Bomba, tiro, era do ar, da água, tudo. Avião soltando aquelas bombas, tiro. E minha mãe chorando, chega a tremer a terra, e nós tudo no chão. Os meninos pequenos tinham que amarrar o pano para não chorar, para não barulho. E coisa, bala nos ares aí, precisava de vir. Depois o exército já veio com força, né? Curió rodando por cima, num avião com alto-falante, dizendo para não dar de comer os guerrilheiros e os moradores se retirar da região. O que eles fizeram? Foi realmente queimar meu barracão. Quer dizer, eram 2. Um que morava a turma, viu? Eles queimaram. Quando eu cheguei, quando eles me soltaram, eu passei 45 dias na cadeia, viu? Quando eles me soltaram que eu cheguei lá, um estava só assim, onde realmente a turma esteve, morava. Viu? E fui informado que arrancaram a mandioca, cortaram os bananais, deixaram por terra. O exército fez isso, viu? Exatamente para os guerrilheiros não ter, quer dizer, como se alimentar. Caminho, quando chegamos lá na frente, assim, tinha uns pés de manga novo. Aí o animal refugou, que eu olhei e eles estavam tudo deitados assim no chão, com as armas metidas em cima de mim. Aí procuraram, para onde é que você vai? Eu digo, eu vou arrancar uma mandioca de fazer farinha para a mulher. Assim. Fazer, qual é a mulher? Para Dina? Eu digo, não, para a minha mulher que está de resguardo. Mas você vai fazer farinha para Dina? Eu digo, não, fui ontem lá nas abóboras e pedi permissão para o chefe, ele me deu a permissão para me arrancar essa mandioca para fazer essa farinha. Nada, vamos embora voltar para trás. Ele me tocou para trás. Chegou bem no terreno da casa que era minha, onde eu morava, eles me derribaram, me amarraram. Eu sempre gostava de amarrar um cordão na cintura com um facão de pendurado, né? Que ia trabalhar. Aí eles arrancaram logo aquele facão da minha cintura, tiraram aquele cordão que era de nalho, aí me botaram os braços para trás e me amarraram com os braços para trás e tocaram na frente. E o Maneco foi nesse período também. O pai dele tinha uma rocinha perto de Itaipavas, né? E a polícia, o exército, ele por 2, 3 vezes ele invadiu a vila lá. Vinha por terra, por água. E numa dessas vezes ele encontrou o Maneco caçando, né? E pegou ele, bateu muito, por ele ser surdo e mudo, né? Ele pensava que ele não queria falar nada e bateu, que ele ficou doente. E até hoje ele ainda sofre as consequências. Eu estava com a mulher minha em São Geraldo, estava pagando neném, e estava com ela lá. E aí, por tempo chegou essa revolução e o pessoal largaram as casas e eu perdi tudo. Fui preso dia 14 de outubro de 73, o dia que minha mulher descansou. Eu tinha vindo para levar um arroz para casa, vim com as tropas, né? E aí quando eu cheguei já foi para carregar o arroz da roça para casa, e dia 14 de outubro, dia de domingo, quando eu acabei de carregar o arroz, já foi debaixo de prisão, 5 horas da tarde, para puxar 60 sacos de arroz. Eu morrendo de fome, só merendei um pouquinho cedinho e passei o dia todo para carregar, puxar esse arroz de lá dentro da roça para botar cá fora na beira da estrada, com 1 quilômetro e pouco de distância. Depois, no outro dia, me pegaram, botaram no helicóptero, desci daqui para a base. Quer dizer, aqui não, lá no Xambioá, né? Desci lá para a base do Xambioá. Aí me deixaram lá. Aí lá foram me torturar. Me amarraram, baixei de lá abaixo de umas 10 horas do dia. E aí me pegaram logo, me laçaram pelo pescoço, aí correndo assim por dentro de um estoco. Aí me levaram para o pé de coco. Fui lá no pé de coco, me botaram assim, com as costas no pé de coco, me amarraram com os braços para trás assim. O mesmo cordão de nada que eles tinham me amarrado. Me amarraram com os braços para trás assim. E aí aquele facão que justamente era da minha cintura, aí eles estavam com ele. Aí eles meteram o facão nos meus peitos, batendo.
Aí quando saía dali, ficava o facão lá, de um toco que tinha assim, ficava o facão lá. Aí ia pra lá, pra casa lá. Aí tava por lá, tava, quando era mais tarde eles vinham, chegava, tornava me bater. Eu só esquentando, de umas 10 horas, eu só foi esquentando, tinha um formigueiro de fogo assim no pé do coqueiro, e o adubo que ele botava lá pro formigueiro era açúcar, que era para juntar muita formiga, né? E lá empesteado de formiga de fogo. Eles assanhavam aquela formiga, e aquelas formigas subiam. Pessoa de short, sem camisa, e aí aquela formiga subia. Só não mordia de meus olhos porque eu fechava os olhos e a boca para ela não morder, mas o que era do resto do corpo ela mordia em tudo. Até 5 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, foram lá me tirar e levar lá para uma barraca. Aí lá foram me identificar. Para mim dizer o que eu tinha feito e o que eu tinha visto os outros vizinhos fazer. Eu digo, não, o que eu fiz, nada. E os vizinhos, eu digo, também os vizinhos nunca vi fazer nada. Aí o pau quebrava de novo. Viu que eu não dizia nada, que eu não contava e nem aumentava a conversa, que eu tinha, as que eu não tinha visto, e nem falava dos vizinhos, aí me botaram choque. Botaram o choque na orelha, no beijo, em todo canto do corpo eles botavam. Né? Dava aquele choque, aí eu, quando tirava aquele choque, estava tornava a contar a mesma história. De maneira que até assim, abaixo de umas 6 horas, aí me levaram lá para um curral. Cerca de arame, assim, arrodeando assim o chão, assim. Uma área de chão. Tinha um pé de coco dentro. Aí quando eu cheguei lá, estavam os companheiros, um bocado. Tinha a barra de uns 20 homens lá dentro. Lá dele, tudo machucado, como bem. O Zé Novato, que esse já até morreu. E assim foi 5 dias de taca, choque, afogado em tambor de água. Quando nos 5 dias, eles viram que eu não encontrava outra história. Aí o cara, que justamente é o que dava choque, ficava lá dando choque na gente, assim, pega aquele negócio lá e bota aí, é já que ele conta. Já assim ele conta, ele descobre. Ou então morre. Ele pode matar, vocês podem matar. Mas eu só conto o que foi acontecido. Outra coisa eu não conto. Aí eles foram lá, vieram aqui cortar de mim e colocaram aqui na minha cabeça. Colocaram aqui e começaram a apertar. Começaram a apertar e eu vi a cabeça, parece que ia esticando, né? Eu digo, não, pode matar. Vocês querem matar, pode matar. Eu estou aqui na mão de Deus e segundo na mão de vocês. Vocês é quem sabe o que pode fazer. Eles acocharam e foi tempo que entrou um altão, fogosão, assim. Epa, pode tirar. Aí tiraram. Não botaram pro curral. Também desse dia não me torturaram mais. Só esses 5 dias que torturam. Terror, quem fazia foi o exército brasileiro naquele tempo. Que veio mandado. Ele acabou comigo, acabou com minha saúde, acabou com meus dentes, acabou com meus braços. Meu braço só vai até aqui, daqui para diante não aumenta mais, não vai mais. Passei 45 dias preso, 30 dias foi de sofrimento. Eles estavam me julgando como terrorista, né? Eles me jogaram no chão, botaram choque aqui nele, em todo canto. No embigo, em todo canto, me queimaram de cigarro, botaram o cigarro nele, até quando o cigarro apagava, cigarro manso, até quando ia apagar, fiquei todo borbulhado. E se minhas orelhas ficou todo roxa, muito tempo. Minha cara ficou preta de tiro, que eles me deram um tiro na cara assim, pertinho assim, e queimou minha cara toda de fogo, mas que não tinha nada dentro, não tinha só, acho que era só o cartucho carregador. Fizeram eu cavar buraco para me enterrar vivo, cavei o buraco até quando chegou aqui assim, aí por sorte, chegou a cabeça de um lá e botaram para lá, ficou lá, aí me livrou, Deus me livrou. Ele foi uma judiaria feia. O Federico ficou preso 60 dias. Que levaram ele para o Amapá. Do Amapá, levaram para o campo de avião, que ele foi de avião, para Araguaína. Aí, lá deram choque nele, judiaram com ele lá, aí levaram para Araguaína. Eles me pegaram, me deram choque. Choque elétrico. E eu passava muita fome também. Pegava nós, botava em cima de uma lata e acabava passar rasteira assim. Acabava se xinguer lá no chão. De vez em quando era ataque lá na cadeia. Aí me disse que o Federico não conhecia ninguém, estava louco. Aí estava na Bacaba. Aí a minha menina mais velha, a que mora no Maranhão, foi deixar roupa para ele, e calçado, e uma chinela. Foi deixar cigarro, foi deixar para lá para ele. Chegou lá, ele não conheceu a menina. Aí a menina ficou chorando.
Aí o doutor Terra, pegou a menina e saiu conversando com ela. Minha filha, seu pai não era assim, não. Não, meu pai não era assim. Meu pai conhecia nós tudinho, meu pai, quando via nós, abraçava e cheirava, beijava nós. E agora meu pai não me conhece. Aí saíram chorando na rua, lá na Bacaba. Aí ele disse, pois é, depois da manhã eu vou mandar ele para lá, para o São Domingo. Nós já estávamos aqui no São Domingo. Eu vou mandar ele para lá, que lá às vezes ele abiora. Mandou. Mandou para cá. Aí ele ficou mais doido. Aí ficou mesmo ruim mesmo. Teve pessoas que negaram que não via guerrilheiro, apanhou muito. Mas não todos foram presos. Mas eu digo assim, todas as pessoas que estiveram na região do Araguá sofreram a repressão do exército. Porque quem tinha terra foi obrigado a largar. Teve mulher que só com a zoada dos tiros perdia a criança. Entendeu? Aqui, ó, pai perdeu filho perdeu pai na guerrilha. Foi um sofrimento que não dá nem para entender. É igualmente você tá dentro de um caldeirão quente, que não tem saída, não tinha saída. Você não podia sair de noite, você não podia ir em canto nenhum, porque o exército estava em cima. E nessa vida a gente foi até o final. O pessoal, quando foi em setembro de 73, foi quando mataram o Juca. Ele tinha passado lá um dia e tinha marcado dali 30 dias, que era a nossa situação, como é que nós estávamos. Nós estávamos correndo muito risco, porque nós estávamos tendo contato com eles, com o exército e com os guerrilheiros. Eles estavam achando que a gente estava muito exposto. Eu não podia ir para a mata por causa do menino. Aí ele foi com a decisão para ver o que nós ia, como é que ia ser a nossa vida. Ficou de voltar com 30 dias. Antes de chegar lá em casa, a gente sentou a disparar dos tiros, quando mataram ele. Próximo lá de casa, porque foi 2 que a gente viu as rajadas de tiro. Aí nesse dia foi ruim. Aí aquele monte de gente chorando, desesperado, porque todo mundo gostava deles e a confusão, matou todo mundo. Pelo barulho de tiro que a gente viu, era para ficar todo mundo mesmo. E aí mataram o Dino e balearam não sei quem, mataram não sei quem, ficou um monte de gente baleada, só história de dúvida. Os militares, eles isolaram as roças que davam apoio aos guerrilheiros, afastaram eles de suas bases de apoio, mesmo dentro da mata, e os colocaram em condições de não só não ter mais armamentos suficientes, mas de não só não ter alimentos, como as condições mesmo deles se vestirem já eram as piores possíveis. Alguns já andavam descalços dentro da mata. E nesse momento eu recebi uma missão, saí, quando eu voltei, já tive a informação que alguns companheiros tinham tombado, né? Depois que acabou a guerra, depois que eu fui liberado de lá, que no dia que eu fui liberado, foi aquele um que estava sentado bem aqui, o Beca, né? Que esse Beca também era um homem que estava muito quebrado, viu? Aí nós fiquemos na obrigação, que nós morávamos longe. Nós morávamos uns 30 quilômetros, desde que morava uns 40 a 50 quilômetros. Como o esse Beca era que morava mais longe. Mas fiquemos naquela obrigação de todas as quinzenas nós ir lá na rua, lá na base, conversar com eles. Chegava lá e procurava se nós tínhamos visto alguém dos terroristas, que eles chamavam. Não vimos não, então pode voltar. Só ia só para dizer isso, para procurar isso. Aí nós estávamos a voltar para trás. Assim, uns 3 meses nós passamos nessa luta, caminhando para a base, até que eles liberaram nós. Mas aí, depois disso, a mata ficou toda a vida naquele observação. Aí eles foram afastando, foi tempo que pegaram os derradeiros, aí como pegaram os derradeiros, eles foram afastando, e até que saíram. Final de 73 para 74, aí acabou, esfriou. Até quando a gente achou que tinha acalmado um pouco a guerrilha, o próprio pessoal do Exército
uma vez que encontrou com meu pai, deu uma certa segurança, que ele podia voltar, que ele podia ir lá, arrumar as coisas dele e tal. Mas ninguém ficou confiante, né? Porque a gente ouvia sempre tiroteio lá nos arredores, né? Aí, nesse dia lá, a gente foi para lá, para trabalhar lá, arrumar Meu pai tinha colhido bastante arroz lá, e estava lá dentro, jogado lá, né? A gente foi para arrumar lá. E na vinda para casa, do almoço, a gente, Sabino encontrou a granada no chão, né? Estava no meio da estrada lá, do lado da estrada. Ele pegou a granada e levou para onde eu estava. Ele mostrou primeiro para o seu Raimundo, foi a pessoa que ele passou primeiro. O seu Raimundo mandou que ele jogasse fora, que ele não sabia o que era. Aí ele passou e chegou onde eu estava. Eu estava esperando por ele na estrada. Aí ele diz: olha, Laura, que eu achei esse negócio aqui ali no chão. Aí eu recebi da mão dele, né? E fiquei com ela na mão esquerda, olhando. Né? Quando eu forcei no pino de segurança, sem saber também, eu não conhecia, né? Quando eu forcei, ela desarmou e explodiu, né? E o rapaz, o Sabino, morreu na hora, né? Pegaram o barco, voltaram lá, pegaram o defunto, o pai e a mãe. E nós ficamos, o mais velho ficou com as criançadas, que nós éramos 10, 11 com de criação. Aí desceram, 3 horas de viagem para São João do Araguaia, de barco, com um morto e um para socorrer. Quando chegou no São João, o transporte que arrumou a caçamba da prefeitura de carregar lixo. Botou na assoalho da caçamba e veio para Marabá. Quando eles chegaram em Marabá, aí o exército, né, foi direto para o hospital, o exército pegou, né, fizeram lá a emergência, aí levaram minha mãe para Belém, meu pai e o Lauro, né, todo quebrado. Aí meu pai voltou, né, aí nós fomos, quando eles viajaram, né, de helicóptero, aí nós fomos pegar o corpo do Sabino, não achamos mais. Aí fomos no cemitério, ninguém deu notícia, fomos lá na base, no quartel, ninguém deu notícia, né, sumiu, desapareceu. Até hoje ninguém nunca achou o corpo dele. E nossa história é mais ou menos assim. Falar disso, a gente sente mal, porque remete a gente a todas aquelas atrocidades infames daquele período. Estou falando isto aqui não como revanchismo, porque todos nós sabemos que toda a Força Armada, ela é sustentáculo de um poder político. E aquela Força Armada sustentava aquele governo tirano. Os camponeses, quer dizer, continuaram amedrontados. Depois que voltaram da cadeia, viu que voltaram às suas terras, outro não voltou mais às suas terras, outros foi realmente colocado, quer dizer, num loteamento, quer dizer, feito pelo o poderoso Curió, viu? E realmente ficaram, quer dizer, nessa situação, viu? Outros perderam as propriedades, não voltou mais lá. O que era nosso se acabou tudo lá. Depois a terra, não sei para onde foi, eu tinha 70 arqueiros de terra naquele tempo. Na época o Inca levou, só ficou 40. E aí esses 40 desapareciam, perdi tudo que tinha. Eu mexia com cana, eu tinha muito negócio, ganhava dinheiro, eu tinha muito trabalhador, tinha meus animais de serviço, tinha meu gadinho, tinha tudo, isso acabou tudo. Acabou tudo. Os camponeses ficaram tudo humilhados, com medo de tudo, todo mundo doente, tá morrendo direto, gente morrendo. Nunca ficaram bons, aquele pessoal que foi massacrado como eu e muitos, uns já morreram, né? Já não é mais vivo. E os outros, como eu e outros doentes, outros doidos assim, nem tem um, tá quase doido. Você não pode ficar aqui mais não, você não pode ficar aqui nesse lugar. Eu fui falar para ele, me diga uma coisa, isso aqui é Brasil? Ele disse, é Brasil, é. Depois eu fiquei aqui, depois eu posso ficar aqui. Eu vim para aqui porque aqui era Brasil, porque eu sou brasileiro. Se eu tivesse ficado na minha terra, naquela época, como eu estava começando, hoje eu tinha dinheiro, hoje eu tinha condição de comprar muita coisa.
Mas aquilo tudo se acabou em fogo. Que tudo se acabou em fogo e se acabou em nada. E aquilo que eu tinha não era roubado, era trabalhado e ganhado ao suor. A gente ainda sofreu muito, ficou assim um vazio, uma história triste, assim uma fumaça, não sabe? Quando tem um tiroteio, não fica uma fumaça, assim era a história da guerra, aquela fumaçona, aquela solidez, aquela luta, sofrimento. Aí vem aquela história da reforma agrária, dos sem terra, a reforma agrária no papel antigamente, né? Aí vem vindo aquela história da reforma agrária, lá vai. Os políticos atuais chegavam aqui, faziam a cabeça do povo, carregavam e viver em Brasília e o povo aqui só não ataca. Depois da guerrilha, eu acho que houve abertura, né? Por exemplo, teve sindicato, né? Foi formado aqui na região, pelo menos, sindicatos, né? Associações, teve políticos, né? Que abriam a boca, que cobrava, como o próprio Paulo Fonteles, né? Que eu conheci ele pessoalmente, que ele era aqui da região do Conceição do Araguaia, o reduto político dele, mas ele andava muito aqui também nessa região de Marabá, eu conheci ele. E foi um cara que a gente via que ele tinha aquela vontade, né, politicamente, de mudar as coisas, né. O Fonteles, ele era deputado estadual, né? Então ele organizava, era um grupo de camponeses na região, né? Que ele sabia também da pista dos companheiros guerrilheiros, amigo dele, né? E ele vivia ali pro lado mais das Cabaceiras, essa região aqui, todinha aqui, que até inclusive quando foi para entrar uma polícia aí para bater um bocado de camponês, de poceiro, ele foi o primeiro cara a correr em cima e não deixar entrar ninguém para não judiar dos camponeses da região. E que eles levantaram a questão do sindicato, né? E que também tem a Vila Paulo Fonteles ali, aqui na São Benedito, que foi a primeira vila que foi botada em energia, que até hoje é Paulo Fonteles, que esse recurso lá nunca vai cortado dessa vila Paulo Fonteles. A morte do Paulo Fonteles foi uma grande perda, né? Aqui por o Baixo Araguaia, como era chamado, né? Foi uma grande perda. E depois veio os outros crimes, né? E a gente vê que nenhum crime desses foram punidos, né? Tem aí o do Expedito, não, do Canuto, né? Aquele que foi pro Banco do Réus lá, foi julgado, mas a gente nunca viu assim pagar aí 30 anos de cadeia, cumprir 30 anos de cadeia. Então depois do Paulo Fonteles foi o Expedito. O Expedito foi depois, não foi? Primeiro o Canuto. O Canuto, os Canuto, a família Canuto, depois o Expedito. Teve Belchior também. Depois Belchior foi antes do Paulo Fonteles. Aquele lá de Rio Maria que morreu com 100 tiros, como é o nome dele? É o Belchior mesmo, o esposo da Ana do... Uhum. E a gente vê vários crimes aí que estão impunes, né? A da irmã Dorothy agora, né? O cara vai preso, solta e... Política era só no papel, nós era só usado. Você vota e o camarada vai embora com o poder dos votos e você ficava chupando o dedo na esquina sem ter direito a nada. Hoje não, hoje através disso nós conhecemos, que nós todos temos direito à política, temos direito a ser candidato, ser votado, votar, que nós não sabíamos disso. Nós conhecemos também aquele direito que os governos só vêm a ver, ninguém tem direito a nada, hoje todo mundo é salariado, tem Bolsa Família, tem Bolsa Escola, tem vários tipos de ajuda que esse governo está fazendo para nós. De mais importante foi alcançar a abertura democrática. Que sempre o Nunes me falava, dizia, ó Zé, eles vão morrer tudinho, mas a história vai ser gritada no Brasil, a democracia, e ficarem vocês em liberdade. Que hoje nós estamos, a gente diz o que quer, né, hoje, que no governo militar ninguém podia falar nada que iam morrer, né, morria. Foi jogado aqui amor libertário, amor à nação, amor a tudo isso que existe. Os meus companheiros, o que deixaram
foi exemplos positivos e saudade que o tempo não vai apagar. Então, um pouco isso aí. O que eu acho é que, esperando em Deus que não aconteça mais uma ou outra causa que aconteceu, né? E o que eu acho que melhorou muito assim. E ficou muito ruim também por isso, porque nós éramos umas pessoas para estar em outra situação. Se não tem expulsado nós do que nós tínhamos, do lugar que nós estávamos, nós éramos umas pessoas para estar em outra situação. E hoje nós se acha como se diz o outro, sem ter nada, por causa desse espancamento e desse escorraçamento que nós fomos escorraçados do lugar. Aí perdemos. E até hoje tem gente que não se manifesta com medo ainda. Até hoje. Com medo da repressão, que ela não foi brincadeira, né? Cada vez que o pessoal dos direitos humanos vinha aqui, que eu comecei a assistir isso, desde a primeira vez que veio os elementos aqui, que inclusive veio irmã de Oswaldão, veio o irmão de Ari Valadão, quer dizer, que era deputado federal na época, veio aqui, desde aquela época. Toda vez que eles vinham, quer dizer, atrás vinha o pessoal do Exército. Aí deixa que quem realmente foi envolvido aqui na guerrilha, quer dizer, não abriu o jogo. Quando eles se recolhiam, viu? Quando eles se recolhiam, e o pessoal dos familiares, aí o Exército mandava chamar. Quer dizer, os guias, os camponeses, para saber o que ele falaram. Quer dizer, então, o pessoal ainda continua amedrontado. Quando o seu Zezinho veio, nós achamos que ele tratava um pouco com medo de falar alguma a verdade, né? Porque ele não está falando mal, está falando o que aconteceu com a gente, né? Então, ninguém, só quem deu entrada nesse negócio foi eu, porque não tive medo de conversar com o Zezinho. E os outros, tudo. Agora, depois que o negócio foi, se abriram para conversar. Em 2005, a Comissão da Anistia fez uma sessão em Brasília, na sede do Ministério da Justiça, onde nós apreciamos em torno de 23, 25 processos de guerrilheiros vivos e processos que foram requeridos por familiares de guerrilheiros que morreram em combate. Então, a partir do julgamento daqueles processos, abriu-se a perspectiva de julgamento de processos dos camponeses, propriamente ditos, pessoas moradoras da região, que foram vítimas também da ditadura militar. A senhora Dalgisa Moraes da Silva para receber das mãos do ministro a portaria de anistia política. Eu fiquei muito feliz agora, muito mesmo, porque eu estou sabendo que os companheiros que começaram através da nossa ajuda, minha e do Zezinho, da nossa orientação, já vão receber também. Eu fiquei muito contente, inclusive o Pracatão, o Leó, a Madalena, o seu Raimundo, que ele tem um apelido de Raimundo Boca de Burro, uma diferenciaçãozinha que ele tem, o povo aqui tem uns apelidos doidos. O Constanço, esses eu estou tendo certeza que eles vão ficar felizes. Tem uns aí que tinham hora que, não vou mexer com isso não vai sair não, gente, vamos ter fé em Deus, vamos cuidar, vamos se organizar, ter paciência. Agora eles estão muito felizes também. E eu muito mais, porque é um alívio, né? Quando todo mundo receber o que tem de direito, para mim vai ser uma grande importância. E eu vou me sentir orgulhosa da ajuda que está dando para eles.
são tantos bravos camponeses, rebeldes às vezes, justiça fazem valer, guiados pelo amor de plantar e colher. Xambioá, mata virgem escura, foi lá que no meio do mato um amigo de infância tentou começar. Ah, foi por lá onde o povo sofreu pra contar como um jovem sozinho valia por 30 em qualquer lugar. E Araguaia, rio manso pra se navegar, quando o braço da gente abraça a nascente e o novo raiar. E Marabá, Altamira, Estreito, olhem lá, ainda brilha até hoje a vida do